Falo sobre Reich. Uhum. E é muito bom, assim, esse lugar. O que o Reich fala sobre esse lugar do prazer? É isso, que a gente suprime e nessa supressão a gente cria coraças. E essas coraças faz com que a gente se adoeça, a gente não permita ser esse ser natural, né? Como a energia sexual que a gente estava falando. A energia sexual está em tudo. Aí você comenta sobre aquela questão, a visão do Freud. Cozinhar, por exemplo. Cozinhar é você fazer amor com a comida. É uma energia que você coloca ali de amorosidade, de fazer amor, que aquilo crie, né, tecidos em você. Sim. É a pura energia criativa, assim. Acho que esse tabu que se cria em relação à energia de criar, né? E a gente vai limitando alguns certos padrões, assim, de ideias mesmo, do que é uma coisa. E a gente vai justamente contra essa energia de criação. Existem outras maneiras de se pensar e de se viver, sabe? Existem outros caminhos. Mas quando um caminho está já pavimentado em relação a alguma coisa, ele parece que não tem uma alternativa do viver aquilo, né, do se pensar. Então, a gente já logo relaciona a energia sexual com o sexo e aí todos os tabus que estão envolvidos com isso. Mas, por exemplo, uma conversa é uma troca prazerosa. É, exatamente. Foi colocado que essa energia, então, ela é obscura, que ela é sacana, que ela é suja. Sendo que ela, como você falou, Freud traz a energia sexual, por mais machista que ele foi, mas ele traz a energia sexual como uma energia que está desde as crianças. Sabe que essa questão, né, da nossa criação, quando a gente começa a pensar sobre a educação, né, o que ela foi montada, né, nesse livro que eu estou escutando, da educação positiva, fala que existia toda uma mentalidade de como você deve criar as crianças. E essa mentalidade, ela era baseada na visão do adulto. Porque o que o adulto quer? Que a criança obedeça a ele na sua posição de poder que ele tem na relação. Ele não quer que a criança faça birra, ele quer que a criança se cale para ela caber nos lugares que os adultos ocupam. E aí, só que aí nisso gira toda a nossa repressão do nosso ser essencial, de quem a gente é, né? A gente vai se moldando pra gente caber nos espaços que não foram feitos pra gente desde pequenos. Da cultura como um todo. É. Se o adulto reprime a sua sexualidade, ele vai reprimir a sexualidade na criança. E tudo que o adulto reprime, ele vai reprimir na criança. Por isso que quando a gente não faz essa quebra de crenças e padrões, você percebe, eu percebo muito isso na educação, assim. Você percebe que criança, você fala, 2024, porque como é que a criança tá tendo esse tipo de comportamento? Às vezes muito por exemplo, sei lá, fofoquinha. Por quê? Porque não houve uma quebra disso, desse padrão geracional dos próprios pais. E aí você vê a criança reproduzindo comportamento que a gente olha e fala, mas isso é de filme dos anos 90. Mas elas estão ali ainda reproduzindo esse tipo de comportamento, porque é geracional. Então esse lugar a criança tem que obedecer, às vezes tem adultos que ainda têm os pais, as figuras dos pais, às vezes os pais até já desencarnaram, mas a figura é tão presente nesse lugar de obediência que ela ainda obedece aos padrões que foram passados. Cara, eu acabei de sentir, assim, algo muito forte. A violência, pais que ainda batem, cara, nas suas crianças. Se a gente olhar para o sexo dessas pessoas, como que ela se expressa sexualmente? Totalmente travada. Aí você vê o corpo, né, o lance da coraça. É uma pessoa corcunda, é sério, isso é muito louco. O bumbum, ele vai retificado, ele entra, então fica aquela coisa retraída, né, o bumbum. Nossa, que pesado isso, gente. Você violentar uma criança pela expressão dela, porque a pessoa não conhece nem a expressão de si. Então, olha a importância de você dar
vazão, né? E não necessariamente essa energia, porque hoje é isso, né? Você sente uma parada e você acha que precisa ir pro sexo. Nossa, eu tô com muita energia. Essa energia é a energia da criação. Sim. Então eu posso criar muita coisa com essa energia. Sim. Exato. Eu posso transformar. E por isso que esse lugar, às vezes, de... Eu tava assistindo ontem. Você lembra aquele filme De Repente 30? Aham. Ele é todo estereotipado, né? Mas, e pelo menos a minha geração tem entrado de encontro muito com esse De Repente 30, a idade do sucesso, que aparecia nas capas das revistas, e nossa. Só que eu comecei a ver o quanto que esse filme ensina, né? Primeiro, quando ela tá com 30, com a mente de 13, ela se realiza em outro sentido. Ela começa a perceber que a pessoa que ela se tornou, que era a adulta que ela desejava, ela criou uma vida ali toda, tipo, fora dos valores que ela tinha desde de criança, né? Pré-adolescente com 13 anos. E foi nesse resgate dela mesma com 13 anos, foi vivendo a vida dela com a mente que ela tinha com 13 anos, que ela se realizou toda a vida, né? Que ela teve esse contato consigo mesma. E por isso que algumas práticas, trazendo para essa energia de criação, ela é tão essencial para a gente realmente viver a nossa vida de uma maneira autoexpressiva. Acho que é mais nesse lugar, tipo, autoexpressivo, assim. Essencial não no sentido que existe algo fixo na gente e que a gente tem que ir para esse lugar, mas no sentido da gente ir se movimentando. Mas eu tava vendo esse lugar de, tipo assim, às vezes é muito concentrado nessa questão sexual, mas às vezes a gente só precisa criar. E a criança, ela cria brincadeira, ela cria história. Do nada. Ela cria comidinha, ela faz um desenho, ela vai cozinhar, sei lá, vai pra brincar com os brinquedos dela. Então é isso, é esse fluxo desse incentivo, né? E esse lugar da repressão, né? Imagina o quão forte que é da questão da identidade que a gente estava conversando. O quão forte que é uma pessoa que já tem toda essa retenção, essa repressão sobre si mesma, sobre a sua própria autenticidade, encontra um outro ser, que inclusive é totalmente diferente dessa pessoa. Por exemplo, eu tenho um filho. Esse filho na linha, por mais que isso seja inconsciente ou não esteja na minha percepção, a ideia do filho é uma sequência de si, né? É tipo a continuidade do seu ser. Existe uma linha de raciocínio nessa questão de ancestralidade. E você se depara com uma criança que ela não te expressa. Porque existe um depósito. Se eu não pude, a minha criança vai. Então eu vou dar tudo pra ela o que eu não pude ter. E aí quando você dá, não é isso que ela precisa. Porque ela é outra pessoa. Então você quer, sei lá, eu não pude tocar piano quando eu era criança. Eu quero muito que essa criança toque piano. Aí eu vou lá e dou um piano pra ela e ela quer andar de skate. Aí você fica, como assim? Tocar pandeiro. Essa criança não vai. Isso é tipo, mas ela tem que expressar isso que eu não posso. Nossa. Mas não é dever dela, não é obrigação dela. Mas às vezes os pais obrigam a criança a realizar os sonhos que estão reprimidos nela. É muito forte. E aí vai para as relações que você nem sente, mas que é num padrão cultural e de crença que você aprendeu, que foi estabelecido dentro dessa cultura. Tipo desse brinquedo. Agora sim, trazendo para uma visão sexual, trazendo para uma visão relacionamento afetivo sexual. Quantas pessoas vivem uma parada, principalmente os homoafetivos, né? Nossa, eu vivo uma parada, mas eu queria viver outra. Mas imagina, meus pais vão me expulsar, eu vou ser um desgosto. E quantas crianças estão lá fazendo suas aulas de piano, de balé, ficando todas tensas, né? Criando as tal das couraças e desperdiçando. Eu acho que por isso a superpopulação no mundo. Porque a pessoa, o ser, eu vejo isso nos filhos.
você não conseguiu realizar. Você, tipo, perdeu sua vida. Sim. Porque você ficou acreditando nas histórias, e você vai ter um filho. E você deposita no filho. Por quê? Porque você não vivenciou o teu karma. Uhum. E aí você bota no teu filho, na conta dele. Sim. Pode ser que você mude, mas tendenciosamente você quer que ele viva aquilo que você não viveu. Sim. Dá aquilo que você não recebeu. E que ele seja melhor que você, né? Porque se ele tem a oportunidade que você não teve, tem a obrigação dele fazer melhor que você. É, porque você tá dando... Uhum. Nossa, que peso, velho. É muita expectativa, tá? E não é só criança, tem... Aí a criança cresce, aí vira adolescente, aí vai fazer a faculdade que o pai quer. Putz. Aí fez a faculdade que o pai quer, arranjou um emprego que os pais sempre quiseram que tivesse. Aí a pessoa faz a faculdade, trabalha, casa, tem um relacionamento, tem filhos, Nossa. que é toda uma vida, é todo um personagem que nunca foi pra ela. Que ela nem sabe, ela vive... Você já percebeu que muitas pessoas vivem suas vidas baseadas nos exemplos de música, essas músicas, né, mundanas, e esses filmes hollywoodiano e mexicano, Nossa, esses dramalhões. Muito. Novela. Às vezes de total. sentar assim com a avó ou com a mãe que ficava assistindo novela, às vezes a pessoa, a criança ali, ela tá ali desenhando, mas ela fica com aquele som lá assim, ó. Olha o perigo, cara. A criança absorve tudo. Vai tudo Se pro você inconsciente. se você for parar assim pra dar uma meditada, ou fazer uma terapia, se entrar em contato consigo, você vai perceber o quanto que você tem uma referência de relação ou de ato sexual que você viu ali na novela. Aham. Tirando o fato do consumo da pornografia, né? Que é muito alta também, principalmente em adolescência. Nossa. E que não se fala, né? E altamente prejudicial para a vida inteira. Sim. Meu Deus do céu, como isso devia ser crime, assim, esse consumo. Sim. Como alertar, né? Os danos cerebrais, emocionais nesse adolescente. Então é isso, aí eu fico nessa viagem, assim, de que existem tantas pessoas porque elas se frustraram. E aí elas querem ter filhos, na verdade elas não sabem, porque a evolução, todo mundo busca de maneira inconsciente a felicidade, a evolução. Mas, né, não é essa forma consciente e escrachada de não, eu tô aqui para me trabalhar. Mas de alguma maneira elas buscam. E aí essa forma inconsciente, você vai criando realidades inconsequentes, inconscientes. Então por isso esse tantarada de filha. E aí eles vão seguindo o mesmo padrão, vão assistindo as mesmas coisas, vão seguindo a cultura. Ah, foi assim, meu pai é assim, minha mãe é assim. A sociedade, ela vira um grande ciclo, ela não vira uma espiral, né? Que se desenvolve, se desenrola, vira um ciclo que fica a mesma coisa no mesmo lugar e não tem renovação, né? Você não sai de uma esfera e entra em outra, você está sempre na mesma esfera. E isso é muito interessante de pensar num lugar de... Calma que me escapou aqui no momento que você estava falando, me deu Você acessou e... um insight. Mas aqui já veio esse do ciclo, assim, logo em seguida. Dessa frustração, assim, a gente também, que eu lembrei daquilo que você falou, que a gente não é ensinado a lidar com a frustração. E aí a nossa realização, ela vai ser passada... lembrei. Muitas vezes as pessoas, elas não tomam essa decisão de ter filhos, elas só têm filhos. Porque é a história, o script da história que tem que ser. Aí você pergunta por que você teve filho? Tipo, Isso. Por quê? Pra que você quer um filho? Porque tem, né? Porque, né, tô chegando aos 30, 35, então eu tenho que ter filho. É o que as pessoas fazem. É o que todo mundo faz. E aí eu não vou ter? Eu vou ter que encarar isso de não ter? Mas assim, é um lugar que eu tenho refletido muito sobre isso, né? Qual que é a verdadeira liberdade? É a liberdade que você só sai fazendo e cai nesses lugares? Ou é a liberdade de você ter um conhecimento tão profundo sobre você mesmo que você de fato decide? Você decide pelas coisas, você dá o rumo.
entende? Então, tipo, se você escolhe ter, você sabe por quê. Você tem as suas descrições. Isso só precisa fazer sentido pra você. Não precisa fazer sentido pro outro. Isso é tipo um seguir o coração. É. Mas saber ponderar sem você se julgar. Porque, por exemplo, às vezes você... eu não quero te ofender, né? Eu tô preocupada que você fique mal. Mas eu vou estar talvez me tolindo um pouquinho pra não te machucar, mas tudo bem, sabe? Não tem, eu percebo que tem muita crítica em cima de tudo que todo mundo faz. Então, eu vou deixar de me auto-expressar, aquelas conversas que a gente tava tendo, eu vou deixar de me auto-expressar porque o outro vai ficar chateado comigo. O outro que Ou vai pensar alguma coisa de mim. Ou vai me julgar. Vai me julgar. O outro que lide com as suas questões. Eu vou falar tudo que eu tenho pra falar, mas calma. Né? Não, deixa eu pensar. Não, eu vou realmente deixar de falar isso, tá tudo bem. Depois eu falo pra mim mesmo, eu falo na minha terapia, ou eu falo pra outra pessoa, alguma coisa que tá aqui, ó. Tá, mas falar é uma coisa, agora e ser? Quando a gente não tem a necessidade de ser, vamos colocar que a gente vive numa sociedade que, o normativo é a gente ficar de saia até o pé. Mas, cara, eu tô com calor. Eu vejo que em outras sociedades é normal usar uma saia até o joelho. Por que eu não posso usar? Eu não tô mandando ninguém usar saia, mas eu quero usar. E aí a sua autoexpressão de forma ação, né? Sim. Empírica na vida. Sim, eu acho que eu tô olhando pela perspectiva das pessoas que optam por ficar com a saia comprida, porque elas têm uma série de razões, por que não? Só que a questão é você estar consciente das suas razões. Você não fazer exatamente porque é normativo e porque você não vê que é normativo, mas você vê que é normativo, vê o que não é normativo, vê que na sua sociedade não pode usar saia curta, mas na outra pode, você ainda assim, a partir de você falar, hoje eu vou querer usar saia comprida. Mas a decisão tá vindo de você, não porque toda a sua família falou. Pode ser, mas você pode falar, eu não tenho força pra romper com isso agora, ou eu simplesmente não quero. E se você tem? Mas o lugar é simplesmente você... Simplesmente não, que nunca exatamente é tão simples. Simples, Você pode ter a força e falar, não, então eu quero ir por outro lugar. Eu banco. Eu vou. E olhar, ou às vezes olhar pra você e reconhecer seus próprios limites. Tipo, hoje eu não vou, mas eu gostei dessa ideia. Talvez amanhã eu dê uma considerada. Aí chega amanhã e fala, não. Ainda não. Ou sim. Ou sim. Tá, eu vou considerar, mas vai partir dessa liberdade sua dentro de você, com você. Porque eu percebo que tende a um lugar de tipo assim, não, você tem sempre que romper. Você tem sempre que sair. Você tem sempre que fazer. A minha lua é claro, eu acho. A minha é Sagitário, então a gente às vezes Ai, se encontra. que ótimo. A gente se encontra nesses lugares de rompe, duas escorpianas com essa energia assim. Nossa, mas às vezes disruptivas essas luas. Eu adoro. Sim. Sagitário me aponta assim pros lugares, me bota um fogo de ação. Mas é também tendo um olhar pro tempo de cada um, né? Eu acho que a gente vai caminhando e a gente vai entendendo e sendo mais compreensível. Tipo assim, não é todo mundo que vê. Eu enxergo que é interessante para nós como um todo a gente ter esses processos de rompimento, mas sei também o quão processudo é fazer uma ruptura, né? Então eu entendo que eu incentivo a consciência, essa autoconsciência de tipo, vamos, antes de fazer qualquer movimento, eu percebo isso muito em terapia, tipo, a pessoa chega e fala, mas o que eu faço com isso? Vamos entrar em contato primeiro com isso antes de fazer alguma coisa? Vamos viver essa vontade. Tipo, como se fosse uma historinha que eu vou contar, eu vou me colocar nesses enredos e vou me ver como que eu me sinto. Só que sempre quando vai pra prática é outra parada. Então, digamos uma pessoa que tá no armário e ela tá tão gostosa, ela vive tão bem e todo mundo flui tão bem com ela, mas ela tem vontade de colocar o pé e dançar fora desse armário. Sim. E pulsa isso nessa pessoa. Só que ela sabe que se ela fizer isso, ela vai machucar muita gente. Ou não. Só que, por exemplo, vou colocar uma situação.
a pessoa tá casada e casadíssima, muitos anos, tá tudo muito lindo no casamento, lá dentro do armário. Aí ela se interessou por outra pessoa do mesmo sexo, e ela tem um casamento do sexo oposto, e ela quer vivenciar isso. Só que se ela se imagina nesses enredos, primeiramente, então antes de colocar o pezinho e dançar lá fora, ela se coloca, nossa, mas eu não quero que o meu par faça isso, eu não sinto. Então, de alguma maneira, as pessoas, elas se tolhem porque elas têm ainda o controle. Elas querem o controle. Então, é por isso que você iniciou, e aí me veio isso. Você tá pesquisando, né, em si essa liberdade. Então, como a liberdade, ela te exige um lugar de soltura total. Uma soltura de que eu não controlo nem eu. Eu achei que eu ia viver pra sempre nesse armário aqui. Porque ele era muito confortável, ele é acolchoado, ele é cheiroso, ele é de ouro. Mas eu quero dançar. Eu sinto que eu não posso girar aqui dentro. E aí, eu gravei um vídeo hoje sobre isso, eu quero te colocar. Porque o vídeo falava assim, se foi dito que você precisa fazer isso, se todo mundo segue nesse mesmo isso, se o normal é fazer isso, mas só que no seu coração pulsa fazer uma parada diferente, por que agregue? Estamos prontas para a massagem? Sim, tem que ir lá Coma buscar. de amor? Coma de amor. Coma de amor. Ai, gente, esse sapatinho. Todo sapatinho, sapatinho. Todo mundo sapatinho e o sapateado E doido. aí, vamos fazer a massagem? Vamos, tem que... Você tem óleo? Eu tenho lá no carro, tem que ir lá buscar. A gente tem, mas não é muito, né? Ah, tem óleo de coco. Ah, não, tá frio. Tá, a gente pode esquentar com alguma outra coisa. Não tem aquele óleo quente de massagem? Ah, tem óleo de massagem quente. Vou pegar. Então Você é sabe isso, onde tá? tipo, Assim que ela sabe a quem é o melhor guia? Porque aí que tá uma parada que eu gosto disso que você fala, de se imaginar, de viver, de sentir isso que você tá sentindo, porque o coração ele pulsa. E nesse vídeo eu falei que o coração é o maior guia, é a melhor bússola, porque é no coração que reside a nossa essência. Mas precisa vivenciar e compreender primeiramente aqui, do que pegar e ser esse ser disruptivo e rebelde. Mas até que ponto? É que eu acho que existe um pouco dessa mentalidade uma mentalidade descontínua, que não leva em consideração o movimento, os movimentos das partículas, vamos dizer assim, um estado de certa forma quântico, múltiplo, dinâmico, que não é estático. Não é esse lugar do até que ponto, porque às vezes tem esse lugar da resposta certa, sabe, na prova? Tem o A, B, C, D, a resposta certa é o D. Nossa, que legal. Mas não é isso. No espaço quântico da nossa mente, todas as respostas são válidas em determinados contextos e às vezes mais de uma. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a consciência e o nosso poder de decisão, ao mesmo tempo que a gente não tem controle de nada. Esse aqui tá acabando. Ah, esse aqui que eu falei. Eu acho que é esse mesmo. E são várias respostas ao mesmo tempo. Acho que a gente não está acostumado com essa múltipla escolha e com uma resposta de certa forma aberta, sabe? Aberta à interpretação. É muito esse lugar da aprovação, sabe? Sim, e do dualismo, né? Ou é um ou é outro, ou é só esse. Então a gente não vive muito esse espaço interdimensional de entender que a gente está caminhando nesse lugar de consciência, por exemplo. Você está ali nesse casamento.
E aí você se percebe querendo vivenciar, sentindo de ter essas outras vivências. Na autoconsciência, você percebe a tua mudança. Porque às vezes é difícil, num lugar mais assim central, você entender que você mudou. Uau. Porque às vezes você tinha uma disposição heterossexual e você realizou um casamento, não por conta de todos os padrões, mas porque pra você aquilo era verdade. E aquela verdade que você tinha, que te instituía e te estruturava, não é mais, você se desestrutura. Quem você é a partir de agora, né? E não quer dizer que essa nova verdade desmente a verdade do que foi vivida antes. Todas elas existem nesse, vou chamar desse espaço quântico que eu gostei. Todas elas coexistem, entende? Não é que, eu ouço isso às vezes, né? Eu vivi um relacionamento e ele deu errado, terminou. Não, você viveu ele e aí você não o vive mais e aí você vai viver outra coisa. Confesso que eu falo isso que é difícil esse processo, né, de entender, porque a crença é muito profunda. Mas entender que, assim, não é que uma coisa deixou de ser, não é que você perdeu o seu tempo. Você viveu uma coisa, você acessou outro lugar. Outro eu. Exato. Eu acho que, essencialmente, a gente acessar muito legal. uma outra pessoa, né, num lugar, essencialmente, eu digo num lugar mais central, mais, assim, nuclear da coisa, né? A gente tem toda essa energia em volta, mas num lugar mais nuclear... Você fala o encontro, acontece? É o encontro com essa mudança. Tá. Quando você tem essa consciência profunda de você, essa consciência central bem dentro de você, de que você mudou. Você talvez seja um outro eu agora. E às vezes isso que a pessoa tenta evitar. Porque é muito desestruturador. Né? A gente tem um ego estruturado. E o ego, a mente, ela tende àquilo que ela está acostumada. Por isso que os padrões sociais se mantêm, porque isso estrutura a gente, isso nos dá segurança, isso nos dá senso de si. E quando a gente perde o nosso senso de si porque a gente está mudando, a gente fica... Tanto que a adolescência é o nosso núcleo, né? De tipo assim, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Porque o nosso corpo começa a mudar muito. Tudo. É uma bomba de hormônio, você cresce, pelo cresce. Um monte de desejo sexual, vontades, e tipo assim, o que eu tô me tornando? É uma catarse, assim. Né? Trabalhar com adolescente, massa. Cara, o que eu sinto aqui, pra gente fechar e ter o coma de amor agora, a gente vai criar, não vai criar, mas está sendo desnudado uma nova realidade. Uma quebra do antigo padrão. É um novo mundo. Sim. Um novo mundo. Nossa, mas é muito disruptivo. Do lance, principalmente do dualismo. Posso tocar num tabu, já que é pra gente fechar? Eu acho, a gente tá falando de um tabu que é da sexualidade, mas eu sinto, assim, é um lugar que eu gosto de tocar. Pra mim, essa questão da mudança, ele passa pelo tabu da morte. Que é o tabu dos lugares de passagem, onde a gente não é nenhum nem outro, a gente está entre. A gente está ocupando um lugar entre, e esse lugar é muito incômodo. Porque ele é um lugar muito desconhecido, a gente não consegue compreender, a gente sente. Quando a gente não consegue compreender, a gente entra em desespero. Nossa, perfeito. É aí que se agarra nos antigos padrões. Não, isso aqui que é verdade, isso aqui que deu certo até agora. Sim, ou você vai... E todo mundo cagado. Ou você vai às vezes desesperar e falar, não, eu quero tentar isso, não é isso, eu quero tentar isso. Você fica voraz na busca de chegar logo. Você fica com pressa, você fica ao invés acelerado. de passar pelo momento da morte. A passagem, ao invés de passar, ao invés de transpor, de caminhar pela ponte. A ponte é esse lugar de, tipo assim, você não tá nenhum nem outro, você tá no meio. Né? Fazer essa transição... Você não tá parado, nem que você chegou lá. Você tá caminhando. Arrasou. A gente precisa falar isso pro mundo. Estruturar isso. Sim. É sério. Sim. Onde você tem Saturno? Em Áries, retrógrado. Nossa! Então vai, você abre o caminho e eu vou, porque eu tenho em Aquário. Bora. Eu adoro. Você tá entendendo? É muito louco essa conexão. Sim. Porque o Áries, você abre caminho, o seu karma é esse, você precisa abrir caminho. Eu sinto isso, nossa, muito forte. Você tem essa força de não. Por isso que você
é uma medicina assim, ó, que você... Uhum. É um facão. Nossa, e pra mim é muito difícil lidar, eu saber que eu tenho essa energia, porque vem e eu falo, É desculpa. karmático. Não, você Eu tem não que faço. ser, você tem que assumir. E você sabe em qual casa tá? Saturno? Ó, meu Sagitário meu ascendente é em Sagitário. Então, Sagitário, Capricórnio tá na 2, Aquário tá na 3, Peixe tá na 4, tá na 5. Família? Criação, criatividade tá na casa de Leão. Tá na casa de Leão. Exposição, expor, É. mundo, trazer o sol. Uhum. Nossa. É tipo xixi. pegar a cortina assim e Tudo falar, xixi. olha aqui pro mundo. É. Não, e essa cortina é pesada, hein? Não é uma cortininha, não. É tipo abrir, tá ligado? Desenho, papaléguas que faz assim no chão e o asfalto sai. Uhum. É tipo isso. Então vai, eu abro esse E eu vou. Seja